Porque é tão fácil perder o controle, mesmo quando você jura que vai se segurar da próxima vez. Você promete que vai respirar fundo, que dessa vez não vai se deixar levar, que já aprendeu com os erros. Mas basta um olhar atravessado, uma crítica mal colocada, uma injustiça silenciosa, e tudo desaba. O sangue esquenta, o peito aperta, as palavras escapam sem filtro. Depois vem o arrependimento, a sensação de ter se traído, e a pergunta que grita por dentro: por que eu ainda não consigo? Talvez você nunca tenha parado para observar que, por trás dessas reações impulsivas, existe algo mais profundo: o ego. Um desejo cego de se defender, de ter razão, de proteger a própria imagem a qualquer custo. Só que esse custo emocional é alto, e você paga em silêncio toda vez que se afasta do que realmente é. Neste vídeo, você vai descobrir por que controlar suas reações não é só uma questão de inteligência emocional. É uma forma de sobrevivência. Vamos falar de resistência, não como força bruta, mas como firmeza interna. Porque enquanto o mundo espera que você exploda, há uma outra escolha possível: permanecer inteiro. O que você vai ouvir agora pode te surpreender, e talvez seja exatamente o que você precisava escutar para começar a mudar. Então fica comigo, porque existe um ponto cego entre o impulso e a escolha. E é lá dentro que a transformação começa. Existe um ponto cego entre o impulso e a escolha. E é lá dentro que a transformação começa. Um espaço pequeno, silencioso, onde quase ninguém entra. Mas quem aprende a habitar esse intervalo nunca mais reage da mesma forma. É ali que a resistência nasce. E talvez seja ali que você esteja agora, entre o velho hábito de explodir e a nova possibilidade de permanecer. E se esse caminho já começou a fazer sentido para você, se alguma frase te tocou ou te fez lembrar de algo que vive aí dentro em silêncio, deixe nos comentários o que ficou ecoando em você. Às vezes, escrever o que sente já é o início do que muda. E se você sente que esse tipo de conversa te faz bem, que te ajuda a lembrar quem você quer ser mesmo nos dias difíceis, curta esse vídeo. Isso não é sobre números, é sobre visibilidade para uma mensagem que quase ninguém está dizendo, mas que muita gente está precisando ouvir. E se quiser seguir comigo nessa jornada, com mais conteúdos sobre controle emocional, resistência estoica e sobrevivência psicológica no caos do mundo moderno, se inscreva no canal. A sua presença aqui não é só bem-vinda. Ela fortalece esse espaço de lucidez no meio do barulho. Porque enquanto muita gente grita, tem quem esteja escolhendo o silêncio firme. E é nessa escolha que a gente continua. Tem algo que a gente demora a perceber, às vezes uma vida inteira, porque dói encarar. E é que nem sempre a nossa dor vem do que nos fazem. Vem do que o nosso ego exige. O ego quer vencer, quer ter razão, quer ser reconhecido, protegido, elogiado. Mas quando não consegue isso, ele grita, não porque está sentindo, mas porque está ameaçado. O ego não tolera parecer frágil. Então ele reage como um animal acuado. Ataca primeiro, distorce depois, cria histórias onde você é sempre a vítima e o outro, o vilão. Só que nessa defesa impulsiva, algo em você começa a se perder. Porque toda vez que o ego grita, é a sua essência que se cala. E quanto mais você permite que ele fale por você, menos você se escuta. O ego é hábil em te convencer de que está certo. Mas sua função não é te proteger de dores reais. É te manter distante da vulnerabilidade. Ele não quer que você sinta. Quer que você se defenda. O problema é que quando você vive em modo de defesa, o mundo inteiro vira ataque. E então tudo é ameaça. Tudo fere, tudo irrita, tudo parece pessoal. Mas e se você pudesse olhar para tudo isso e perceber que não é sobre o que foi dito, é sobre como você foi atingido? Porque a crítica não dói da mesma forma em quem está inteiro. O desprezo não entra igual em quem não precisa provar valor. O silêncio do outro
Só machuca quem ainda espera ser visto para se sentir real. E aí está o núcleo da resistência. Não se trata de suportar tudo em silêncio, mas de perceber o que é seu e o que é só o ego tentando se manter de pé. Muita gente confunde o ego com autoestima, mas são opostos. O ego exige admiração constante. A autoestima não precisa disso. Ela sabe quem é. O ego quer controlar. A autoestima quer fluir. O ego tem medo de ser esquecido. A autoestima sabe que o valor real não se apaga. Então, quanto mais você alimenta o ego, mais dependente do mundo você se torna. E quanto mais você alimenta a consciência, mais livre você fica. Livre até das próprias reações. Controlar as emoções não é ignorá-las. É entender quem está falando dentro de você. Se é a voz ferida do ego, ou a lucidez que vem quando você respira e observa. A verdadeira resistência começa quando você para de acreditar em tudo que pensa na hora da raiva. Quando você questiona a pressa de se defender. Quando você escolhe sair o desconforto de sentir, ao invés do alívio rápido de reagir. E nesse espaço silencioso entre o que te afeta e o que você entrega, nasce uma força que o ego não reconhece, mas que você vai aprender a reconhecer em si, porque ela não quer palco. Ela quer paz, e paz não combina com disputa. Se algo disso te atravessou, escreve aqui nos comentários. Nem tudo que dói é verdade. Porque às vezes, escrever isso é o primeiro passo para não deixar o ego decidir por você de novo. Marco Aurélio governava um império, mas sabia que o verdadeiro campo de batalha não era externo, era interno. Ele enfrentava guerras, traições, pressões políticas, e mesmo assim, escrevia para si próprio como se tentasse lembrar, dia após dia, que o maior inimigo não estava do lado de fora, mas do lado de dentro. O ego. Esse espectro sutil que vive camuflado nas boas intenções, que se disfarça de justiça, de orgulho ferido, de vontade de colocar as coisas no lugar, mas que no fundo só quer uma coisa: vencer. E vencer, para o ego, significa ser visto, ser respeitado, ser temido. Só que essa necessidade constante de validação é um poço sem fundo. Você alimenta uma vez e ele volta a pedir mais, porque o ego nunca se satisfaz. Ele é faminto por aplausos, sedento por superioridade, obcecado por razão. Marco Aurélio via isso com clareza, e por isso escrevia para si mesmo, não para o povo, nem para a história. Ele escrevia para domar o próprio orgulho, para lembrar que resistir ao impulso de se exaltar era, em si, um exercício de poder mais difícil e mais necessário do que qualquer conquista militar. Ele sabia que quem precisa provar algo, já perdeu. Porque se você ainda sente que precisa provar valor, é sinal de que ainda não reconheceu esse valor por dentro. O estoico não luta por palco, não age por vaidade. Ele age por coerência, por aliança com a própria consciência. E essa postura silenciosa e quase invisível é justamente o que o torna inabalável. Porque quando você deixa de se mover pelas reações do outro, você se torna inatingível. Resistência, nesse contexto, não é fechar o peito ou endurecer o rosto. É se tornar transparente ao ataque. É olhar para o que vem de fora e perguntar: isso me pertence? Ou é só mais uma armadilha do meu ego querendo entrar em cena? A clareza vem daí, de enxergar, por trás do desconforto, a estratégia sutil do ego em tentar retomar o controle. Ele quer que você responda, que você se irrite, que você suba o tom, porque enquanto você estiver reagindo, ele continua mandando. Mas Marco Aurélio aprendeu a calar, não por fraqueza, mas por força, porque há mais coragem em quem observa do que em quem ataca, e há mais dignidade em quem suporta o próprio orgulho em silêncio do que em quem o despeja sobre os outros. O ego se alimenta do instante em que você perde a presença, e toda vez que você volta para o centro, ele enfraquece. A pergunta é:
Quantas das suas respostas são de fato suas? E quantas são só o reflexo de uma urgência interna que você nunca parou para observar? Talvez a sua força não esteja em dizer algo melhor, mas em não dizer, em não subir no ringue só porque te chamaram, em não entrar na dança só porque provocaram. Porque às vezes resistir é não se levantar, é manter-se sentado, em paz. Se essa perspectiva te tocou, escreva aqui nos comentários: eu não preciso provar, eu preciso resistir. Porque quando essa verdade se instala, o ego até pode gritar, mas você já não atende mais, e é nesse silêncio que sua voz começa a nascer. Toda vez que você reage no impulso, alguém toma as rédeas da sua presença. Pode ser uma palavra atravessada, um tom de voz mais alto, uma atitude injusta, mas o que acontece depois não é sobre o outro. É sobre o que você faz com o que foi feito. E quase sempre, o que você faz é automático, instantâneo, quente, como se algo dentro de você precisasse devolver a dor na mesma velocidade com que ela chegou. Mas o que você talvez ainda não tenha percebido é que nesse momento você não está no controle, você virou consequência. A reatividade é sutil. Ela não grita, estou dominando você. Ela se disfarça de justiça, de desabafo, de eu só falei a verdade. Mas, por trás de cada resposta apressada, tem uma entrega silenciosa de poder. Você pensa que está reagindo para proteger sua dignidade, mas está apenas devolvendo o controle ao que te atingiu. E o mais perigoso disso é que o mundo atual se alimenta dessa pressa. Tudo pede resposta rápida, resposta forte, resposta imediata. Como se o valor da sua identidade estivesse na velocidade com que você se impõe. Mas o estoico entende que o verdadeiro poder não está na reação, está na pausa. Está no espaço que você cultiva entre o que te afeta e o que você escolhe expressar. Esse espaço é o território da resistência. É onde nasce a sua liberdade de não ser manipulado por estímulos externos. Porque o impulso transforma até os mais sábios em marionetes emocionais. Basta um gatilho certo e pronto, você já não é mais você. Você é só o reflexo do que foi lançado contra você. E isso esgota. Porque viver reagindo é viver cansado. É estar o tempo todo tentando corrigir o que já foi dito, remendar o que já foi quebrado, justificar o que nasceu da pressa. A reatividade drena sua energia, sua clareza e, sobretudo, sua autonomia. Ela te coloca no modo sobrevivência. E quando você vive nesse estado, não há espaço para a presença, para a reflexão, para a construção de algo mais sólido. Então, começa a perceber. Toda vez que você sente preciso responder agora, talvez seja exatamente o momento de não responder. De respirar, de ouvir o barulho que se forma por dentro, sem deixá-lo vazar. A resposta que vem depois do silêncio quase sempre é mais forte que a primeira reação. Porque ela carrega a escolha, e onde há escolha, há consciência. E onde há consciência, há liberdade. O mundo vai continuar tentando te provocar, mas você não precisa mais entregar o controle a cada cutucada. Nem toda injustiça precisa ser corrigida com gritos. Nem toda provocação precisa de plateia. Nem toda dor precisa de resposta imediata. Às vezes, o que ela precisa é de contenção. Se isso fez sentido para você, escreva nos comentários: hoje eu escolho não reagir. Porque o simples ato de escrever já pode ser o primeiro passo para sair do modo automático e começar, enfim, a caminhar com mais presença do que impulso. É fácil esquecer. Mas entre o que alguém diz e o que você sente, há um espaço, um intervalo invisível, delicado como o silêncio entre dois trovões. Nesse instante, tudo ainda pode ser diferente. Você ainda pode ser diferente. Porque o impacto não define a resposta. O que te atinge é só metade da história.
A outra metade, a que te transforma ou te destrói, é escrita com a tinta da sua pausa. A maioria das pessoas reage no mesmo segundo em que sente, como se emoção fosse ordem, como se sentir fosse sinônimo de obedecer. Mas quem vive assim está sempre atrasado, sempre sendo empurrado por dentro. Reações rápidas nem sempre são sinais de inteligência. Às vezes, são só ecos de feridas mal cicatrizadas, gritando por proteção. Os estoicos sabiam, não é a dor que molda o homem, é o que ele faz com ela. Marco Aurélio chamava isso de controle interno. Uma espécie de escudo invisível que nasce quando você aprende a respirar antes de explodir. Observar antes de agir. Pensar antes de se perder. E essa pausa não é fuga, não é passividade. É força no modo mais elegante que alguém pode demonstrar. É você segurando o próprio mundo interno com as mãos firmes de quem não vai entregar o controle a ninguém. Porque é isso que acontece toda vez que você reage por impulso. Você cede o volante da própria alma ao primeiro ruído que te provoca. Mas existe outra forma. Um outro caminho, mais maduro e silencioso. É o caminho de quem sente tudo, mas responde pouco. De quem ouve o ataque, mas escolhe o momento. De quem vê a injustiça, mas ainda assim não se torna injusto. Porque aprendeu que justiça interior não se negocia. Essa pausa, esse intervalo entre o ferimento e a reação, é o berço da resistência. É lá que você descobre se é guiado pelos ruídos de fora ou pela lucidez que mora dentro. E ninguém te conta isso, mas todo dia você é testado. Com palavras atravessadas, olhares que julgam, silêncios que ferem. Cada gesto mal interpretado vira um convite ao caos. E é aí que você precisa lembrar. O poder está naquele que não se apressa para responder. Quem domina a pausa, domina o próprio destino emocional. Não porque ignora a dor, mas porque não se torna refém dela. A dor passa. O impulso também. Mas a palavra dita sem pensar, essa fica. E às vezes, destrói mais do que o que te feriu no início. Se isso tocou algo em você, deixa aqui nos comentários a frase: eu respiro antes de reagir. Porque talvez esse simples gesto seja o primeiro passo de uma vida onde você não apenas sobrevive ao caos, mas comanda o próprio silêncio. E é dentro dessa mesma pausa que começa o próximo ponto, como treinar a mente para reconhecer o ataque, sem se tornar o agressor de si mesmo. O ego tem pressa. Ele não suporta o silêncio entre uma provocação e a resposta. Não sabe o que fazer com o espaço vazio entre o que te dizem e o que você escolhe devolver. Ele exige, revida, quer vencer. E quanto mais alto grita, mais frágil ele revela ser. Porque aquilo que precisa se provar a cada instante já perdeu há muito tempo o próprio eixo. Reparou como nos momentos de tensão, a voz interior, mais barulhenta, é quase sempre a menos sábia? Ela manda atacar, se justificar, deixar claro que você não é fraco. Mas a verdadeira fraqueza é justamente essa: não suportar ser mal interpretado por alguns segundos. A resistência, ao contrário, nasce daquela escolha calma de quem já não precisa se explicar para se sentir inteiro. Tem gente que confunde essa calma com indiferença, mas só quem já sangrou por dentro e permaneceu de pé sabe o quanto custa essa serenidade. É por isso que os sábios falam pouco, não por falta de ideias, mas porque já aprenderam que a pressa raramente constrói e quase sempre destrói. A pressa de se defender, a pressa de parecer forte, a pressa de responder antes mesmo de entender. Tudo isso é ego disfarçado de coragem. Marco Aurélio dizia que as coisas não tocam a alma, a menos que a alma permita. E essa permissão começa exatamente quando você deixa de correr para reagir e começa a esperar para compreender. Não com passividade, mas com discernimento, porque a sabedoria não se impõe,
ela observa. E quando fala, fala baixo. Sussurra em meio ao caos. Exige silêncio para ser ouvida. E é nesse silêncio, entre o impulso e a escolha, que o ego começa a perder força e a consciência começa a guiar. O que acontece quando você escolhe esperar? Algo surpreendente. Aquilo que parecia urgente se revela irrelevante. Aquilo que doía com força passa a fazer sentido. E aquilo que antes te dominava perde o controle. Você não vira um monge zen de repente, mas começa a perceber o quanto o mundo muda quando você deixa de ser apenas reflexo e se torna intenção. E não se engane, o mundo te testa o tempo todo, com atrasos, com injustiças, com palavras mal colocadas e silêncios desconfortáveis. Mas o que realmente importa não é o que o mundo te dá, é o que você devolve. E quando você devolve lucidez em vez de grito, começa a deixar claro para o universo que não é o ego quem comanda a sua história. Então experimente. Da próxima vez que sentir o sangue subir, pare. Só um segundo. Um suspiro. Uma pausa breve, onde a pressa do ego não tem mais lugar. Porque nesse intervalo nasce algo raro, a sua versão mais forte. Não aquela que vence debates, mas a que vence a si mesma. Se isso te fez pensar em alguma situação que você viveu ou ainda está vivendo, escreva aqui nos comentários. Meu silêncio já é resposta. Às vezes, essa frase tem mais força que qualquer argumento. E é dentro desse silêncio, construído por escolhas conscientes, que começa a surgir uma nova prática. O treinamento diário de quem escolhe, todo santo dia, resistir sem endurecer. Você não precisa vencer, precisa permanecer inteiro. Essa frase parece simples, até a vida te testar de novo, justo no ponto onde você ainda sangra. Quando alguém te empurra com palavras duras, silêncios frios ou julgamentos apressados, o instinto diz: reaja, prove que você não é fraco, mas firmeza. Não é devolver o golpe, é ficar de pé por dentro, mesmo quando tudo em volta parece querer te dobrar. A maioria das pessoas aprendeu a confundir resistência com dureza, mas existe uma diferença que muda tudo. O duro se quebra, o firme não. O duro explode, o firme respira. O duro responde no impulso, o firme observa até que a tempestade perca força por si só. E você só começa a entender isso quando para de medir força com o mundo e começa a medir presença dentro de si. Tem dias em que tudo o que você consegue fazer é não gritar. E ainda assim, esse gesto invisível é uma vitória. Porque ele mostra que você está tentando não repetir os padrões que te ferem. Mostra que você está presente, lúcido, mesmo que por dentro esteja tremendo. A verdadeira resistência não é uma muralha, é uma raiz, silenciosa, firme, viva, mesmo quando o vento é forte. E há algo que ninguém te conta. Você não precisa provar seu valor o tempo todo. Não precisa se justificar para cada olhar atravessado, nem responder a cada ataque. A sua paz vale mais que a opinião de quem ainda não aprendeu a lidar com o de si próprio caos. Quando você começa a valorizar essa paz, começa a se afastar sem culpa de tudo o que te tira de si. E esse afastamento não é arrogância, é cuidado, é escolha, é maturidade emocional em forma de limite. Talvez você tenha passado a vida inteira acreditando que precisava vencer discussões, ter a última palavra, demonstrar força mesmo que isso custasse sua paz. Mas a vida não é um campo de batalha, é um campo de percepção. E cada vez que você escolhe não reagir no automático, está desenhando uma nova forma de existir. Uma forma que respeita a sua saúde emocional. Uma forma que sustenta dignidade mesmo sob ataque. E isso, nos dias de hoje, é uma forma silenciosa de coragem. A resistência começa quando você entende que firmeza não é ausência de dor, mas a escolha de não se abandonar só porque alguém tentou te diminuir.
E isso exige mais coragem do que qualquer resposta impulsiva. Porque o impulso se desfaz em segundos, mas a escolha de permanecer inteiro ecoa por dentro como uma nova forma de liberdade. Então, se em algum momento da sua vida você sentiu que estava se perdendo só para provar algo aos outros, escreve aqui nos comentários: eu escolho permanecer inteiro. Que essa frase sirva de lembrança quando o mundo tentar te puxar de novo para a guerra que só o ego quer travar. E é nessa escolha invisível de não se abandonar, mesmo diante da pressão, que o exercício da resistência começa a ganhar forma, não como defesa, mas como uma nova maneira de estar vivo. Eles falam alto, invadem o seu espaço, tentam medir sua força pelo tom da sua voz, pelo quanto você treme, pelo quanto se altera. Mas o que eles não veem é o que você escolhe não mostrar. Porque resistência, nos dias de hoje, não é gritar mais alto. É permanecer inteiro quando tudo ao redor quer te fragmentar. E talvez você já tenha sentido isso no ambiente de trabalho, quando alguém usa a ironia como armadura e você tem que decidir se responde com orgulho, ou com dignidade, ou naquela reunião, onde um olhar atravessado tenta te diminuir só para reforçar o papel de superioridade. Nesses momentos, quem não se conhece, reage. Mas quem já ouviu o silêncio da própria dor, escolhe outra coisa: presença. A mesma presença que você precisa ao sentar à mesa com familiares que disfarçam julgamento com conselhos. Aqueles jantares em que você engole a comida e, junto com ela, a vontade de explodir. É ali também que a resistência aparece. Não como passividade, mas como clareza. Você entende que não precisa provar nada, nem se defender de tudo. Você só precisa sustentar quem você é, sem abrir mão da sua paz. E nas redes sociais, onde as opiniões viram munição e o ego veste farda de verdade absoluta, quantas vezes você já sentiu o sangue ferver por comentários que nem mereciam sua energia? Resistência aqui é escolher não gastar sua luz com aquilo que só quer apagar seu brilho. Porque a resposta mais inteligente nem sempre vem com palavras. Às vezes, vem com ausência. Ausência de conflito. Ausência de ruído. Presença de lucidez. O estoico moderno não vive fora do mundo. Ele enfrenta o mundo por dentro. E por isso, sabe que o verdadeiro campo de batalha está na forma como você lida com o que sente, com o que ouve, com o que te empurra. É por isso que, ao invés de explodir, ele expande. Ao invés de retrucar, ele respira. Ao invés de vencer a discussão, ele escolhe não perder a si mesmo. E isso não é fraqueza, isso é firmeza com elegância. É coragem sem espetáculo. É resistência em estado puro. E você? Já passou por um ambiente que te testou por dentro, mas você escolheu não reagir? Escreve nos comentários: não me calei, apenas me tornei mais forte. Assim a gente compartilha histórias que, silenciosamente, salvam. E isso continua. Eles talvez nunca digam em voz alta. Talvez finjam que não perceberam. Mas algo muda quando você permanece sereno diante do caos. Quando todos esperam que você reaja, que perca a linha, que prove o ponto com gritos ou indignação, e, em vez disso, você apenas observa, respira e responde com o tipo de calma que não pode ser ensaiada. Isso desarma, desconstrói o jogo, porque a maioria está acostumada a vencer pela provocação, e não pela razão. E quando a provocação falha, a máscara cai. A resistência nesses momentos não é apenas pessoal, ela é pedagógica. Ensina sem palavras, marca sem precisar gritar. A calma, ao contrário do que muitos pensam, não é ausência de emoção. É a maturidade de escolher qual emoção merece espaço e qual só quer invadir sem trazer nada. É entender que nem todo confronto é digno da sua energia e que há um tipo de vitória que só o silêncio conquista.
Não o silêncio da covardia, mas o da consciência. Aquele que não tenta impressionar ninguém, apenas proteger aquilo que ainda está em construção dentro de você. Porque é isso que você faz ao resistir. Você se preserva. Você se trata como algo que vale ser mantido inteiro, mesmo quando tudo tenta te romper. E a recompensa? Ela vem. Não vem em palmas, nem em curtidas, nem em reconhecimento imediato. Vem nos olhares que te veem diferente. Vem nas decisões que te incluem por causa da confiança que você passa. Vem na força silenciosa que os outros sentem quando você entra em uma sala. E não precisa levantar a voz para ser ouvido. Porque o respeito verdadeiro não se exige. Ele se transmite e nasce daquilo que você não permite que o mundo roube de você. Sua paz, sua dignidade, sua clareza. É essa resistência que constrói nome, que sustenta reputações mesmo quando tudo desmorona ao redor. Porque quem aguenta calado o que poderia ter gritado é lembrado. Quem se manteve firme sem humilhar ninguém é respeitado. E quem soube a hora certa de agir, mesmo quando a raiva implorava por pressa, é aquele que no fim tem o que importa: controle sobre si mesmo, autocomando. E isso não tem preço. Se você já sentiu o peso de não reagir quando tudo te empurrava para o confronto, compartilha nos comentários. Minha calma me salvou. Porque às vezes, só de saber que alguém resistiu, a gente ganha força para continuar inteiro também. E essa conversa ainda não terminou. O dia ainda nem começou de verdade, mas a provocação já chegou. Um olhar atravessado, uma crítica disfarçada, um silêncio que grita mais do que 1000 palavras. É nesse instante que a antiga versão de você começa a se agitar por dentro. Aquele impulso velho, cansado, repetido, pronto para saltar sem pensar. Mas e se hoje você fizesse diferente? Não, como quem foge do conflito, mas como quem finalmente compreende que o poder não está em vencer, mas em não se perder. A proposta é simples e brutalmente difícil. Apenas 24 horas. Um dia inteiro sem responder no automático, sem rebater por impulso, sem tentar se proteger gritando mais alto do que a dor. Apenas observe. Cada vez que alguém te provocar, não reaja. Só observe, respire e, se puder, sorria por dentro. Porque esse instante já não pertence mais ao ego, pertence à consciência. É esse o primeiro degrau da resistência real. Não uma resistência barulhenta, feita de discursos e postagens inflamadas, mas aquela que só você sabe que está acontecendo. Uma batalha silenciosa contra os seus próprios fantasmas. Contra aquele costume de querer provar algo, de querer ter razão, de querer responder antes mesmo de sentir. A cada reação evitada, você constrói um espaço interno, um santuário de escolhas, um lugar onde, enfim, você habita sua própria presença. Você vai notar que o mundo não vai aplaudir sua calma. Ninguém vai te entregar uma medalha por ter mantido o equilíbrio quando tudo ao redor queria guerra. Mas algo vai mudar. O ambiente começa a perceber. As provocações perdem a força. O caos à sua volta começa a estranhar o fato de que você não entra mais no jogo. E esse estranhamento é o começo do respeito. Não o respeito imposto, mas o que nasce naturalmente de quem olha e reconhece. Ali existe alguém que se comanda. Talvez isso canse no início. Vai doer conter o grito, a justificativa, a resposta pronta. Mas com o tempo, essa dor vira clareza. E a clareza vira domínio. E o domínio vira paz. Uma paz que não depende mais do silêncio dos outros, mas da sua própria decisão de não gritar. Essa prática de 24 horas não é sobre perfeição. É sobre intenção, sobre mostrar a si mesmo que é possível, que você não precisa esperar uma tragédia ou uma perda para se tornar alguém mais inteiro,
que o momento certo para começar é agora. E quando o agora virar história, que ela seja sua. E não uma repetição de todas as dores que você jurou não repetir. Se esse desafio tocou algo em você, escreva nos comentários. Hoje escolho o silêncio que comanda. Quero saber quem, aí do outro lado, decidiu não ser mais marionete do próprio ego. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Resisto em silêncio, mas não me apago. Essa pequena frase carrega mais do que palavras, ela carrega a decisão de quem já entendeu que nem todo grito precisa ser lançado ao mundo. Alguns precisam ser escutados por dentro, até virarem escolha. E quando você comenta, você não apenas reforça essa escolha em si, mas permite que essa conversa alcance quem mais precisa aprender a respirar antes de explodir. Gente que talvez esteja no limite e precise de um fio de lucidez para não repetir a mesma dor. E se esse vídeo fez sentido para você, não para por aqui. Há outros caminhos sendo abertos, outras verdades silenciosas esperando serem descobertas. Os próximos vídeos do canal seguem essa mesma linha. Reflexão, coragem emocional e códigos invisíveis que constroem a sua resistência real. Escolha um deles. O que mais te chama? Talvez seja ali que more a sua próxima virada.